Senhora Presidenta, thank you very much. I apologize for not being able to speak Portuguese, but Adriana can. Can we begin with the summit in Panama on April the 10th and your meeting with Barack Obama? And I wanted to ask, how important is the relationship with America? Is that now the priority? Because in the past, Brazil seemed to be talking to the emerging nations, to China. You had a disagreement about the NSA and spying. Now America is growing. Do you think that America is now the priority? And would you hope to get a free trade deal out of that? Olha, eu acredito que essa reunião que nós teremos no Panamá é uma reunião muito importante. Primeiro, do ponto de vista multilateral, porque estarão todos os países da América, né? do Canadá à Argentina. E isso sempre é importante. E acho que nesta reunião, o aspecto de afirmação da democracia no continente vai ser muito forte. E acredito que também pelo fato de que foi aberta uma grande via de diálogo quando tanto os Estados Unidos quanto Cuba se abriram para a possibilidade de acabar com o bloqueio e o afastamento de Cuba dentro do continente. Isso eu acho que vai ser muito importante e essa reunião, multilateralmente, eu acho que ela tem esse aspecto de diálogo e de um marco para a afirmação democrática aqui no continente. De outro lado, eu também vou ter uma relação, uma conversa bilateral com o presidente Barack Obama. Nós nunca deixamos de dar importância à relação com os Estados Unidos. Nem eu acredito que a relação com os países, o bloco dos BRICS, por exemplo, é uma resposta a qualquer outro relacionamento, tanto do Brasil com os Estados Unidos como a própria Europa. Este ano nós vamos receber aqui a chanceler Angela Merkel, em agosto. O primeiro-ministro chinês, em maio. E eu recebi o convite dos Estados Unidos, e uma das questões que eu vou tratar com o presidente Obama é justamente a minha viagem, porque se eu fosse fazer uma viagem de Estado, teria de ser em março do ano que vem. Mas março do ano que vem já é um ano eleitoral, então provavelmente eu não farei uma visita de Estado, farei uma visita de governo ainda este ano. Eu acredito que o Brasil tem uma relação histórica com os Estados Unidos. Agora, no mundo hoje, nós sempre vamos buscar o multilateralismo e não achamos que uma relação com um país se dá em detrimento de outro. Da mesma forma que, por exemplo, nós participamos do Banco Mundial e agora aceitamos também participar do Banco de Infraestrutura Asiático. Achamos que o mundo hoje, até pelo fato de que a internet propicia isso, né, garante um nível de relacionamento que, do meu ponto de vista e do ponto de vista do Brasil, tem de ser o mais variado possível. Nós temos parceiros históricos. Os Estados Unidos é um parceiro. O outro parceiro histórico sempre foi a Europa. E temos parceiros que nós construímos ao longo das últimas décadas. Os BRICS são outros. Mas eu queria, falando no Panamá, enfatizar que talvez a grande modificação na política externa brasileira foi perceber que a região era muito importante e que ninguém pode querer
se dar bem com os outros mais distantes sem dar bem com seus próprios vizinhos. E acho que a América Latina, ela conseguiu construir a Unasul, a CELAC, agora a Cúpula das Américas, tem o Mercosul, a Aliança do Pacífico. Então, aqui na América Latina, eu acho que não só a questão da inclusão social, mas da afirmação da democracia, nessa década foi muito forte. You mentioned Mercosur. Would you hope to get a free trade act with America? Olha, nós queremos relações comerciais livres e abertas com todos. O Brasil foi sempre um defensor da rodada de Doha, que infelizmente, né, faltou muito pouco para ser concluída. Agora, nós nunca deixamos, faltou pouco. Eu estou falando o seguinte, pelo menos do nosso ponto de vista, porque nós aceitamos a rodada de Doha. Teve um momento que houve um problema, né, no acerto de dois países. Eu acho que hoje o mundo percebe que num quadro de enfrentamento de crises, como foi esse desde 2009, o mundo, desde a questão do Lehman Brothers, nós viemos tendo uma série de problemas de crescimento, né? Tanto dos Estados Unidos, que agora está com uma economia muito mais forte, quanto a Europa, que a partir de 2010, 2011, começou a passar por um processo de perda de crescimento. Então, eu acho que todas as políticas que são inicialmente protecionistas diante da crise, elas tendem a recuar. Porque uma queda do comércio internacional acho que afeta todo mundo. Agora, obviamente, esta é uma negociação que tem dois lados, né? De um lado, por exemplo, falam muito do Mercosul. Para nós é muito importante a abertura de mercados na área agrícola. E nós sabemos o tanto de protecionismo que existe na área agrícola. Então é importante que ambos os lados manifestem seu interesse. Por exemplo, no caso do acordo Mercosul e União Europeia, eu acredito que do ponto de vista do Mercosul nós estamos bem avançados. Acho que talvez haja mais dificuldades hoje do lado da União Europeia. Agora, nenhum desses processos vai se dar de forma súbita. É a construção sistemática disso. Eu acho que quando nós tivermos a relação, a possibilidade de um contato maior com todas essas regiões, isso vai estar na mesa. O como fazer para liberar o nosso comércio. É esse o grande ponto. E tem de ser uma via de mão dupla, tanto do lado do Brasil para com os outros países, como dos outros países para com o Brasil. É uma negociação. E na agenda bilateral, a senhora vê espaço, com os Estados Unidos, a senhora vê espaço para avançar temas como acordo de bitributação, a exigência de visto, que são coisas que afetam os negócios? Esses são pontos que sistematicamente são colocados. O Brasil precisa de fazer algumas modificações na sua legislação tributária para permitir que haja acordo de bitributação mais célere entre nós. No caso dos vistos, eu acho que também o caminho andou muito, mas eu não acho que é isso que caracteriza as relações do Brasil com os Estados Unidos. O Brasil tem um grande mercado que é do interesse dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também têm um grande mercado, talvez o maior do mundo em termos, assim, diríamos, de qualidade. Os Estados Unidos são lideranças, é uma liderança no que se refere à ciência e tecnologia, a todas as políticas de defesa, ao desenvolvimento de parcerias na área energética e também na integração em várias áreas, por exemplo, investimento em TI, tecnologia da informação. Então,
elenco de áreas em que nós vamos fazer parceria não é bitributação apenas e vistos. Nós temos interesses, por exemplo, numa parceria estreita na área de energia. Não só diante do fato de que somos os dois grandes produtores de etanol, e aí todas as pesquisas de segunda geração, mas acho também que em baterias, energia solar, e nunca podemos deixar de cooperar em áreas fundamentais para o país. Né? Nós já temos um conjunto de atividades já mais ou menos encaminhadas. Porque nesse período que, infelizmente, ocorreu aquela questão da NSA, nós não paramos com o nosso relacionamento. Nós continuamos com o relacionamento. You know Barack Obama, you know Raul Castro. How would you advise Barack Obama to deal with Mr. Castro? Olha, eu acho que ambos são pessoas que têm noção do interesse de seus países. E o que eu até comoveu, porque você veja que essa questão do bloqueio de Cuba era um ato da Guerra Fria, que não tinha, vamos dizer, mais correspondência à realidade atual. Então, eu acho que do ponto de vista do Raul Castro, que foi quem liderou essa questão, mas imagino que o Fidel também tenha sua participação. E, sobretudo, do ponto de vista do presidente Barack Obama, acho que demonstrou uma grande descortínio a respeito dessa época que nós vivemos. E é um gesto que eu acho simbólico para a América Latina. E é nesse sentido que eu falo que ele me comoveu, porque ele rompe velhos preconceitos de lado a lado e conduz por um outro caminho de possibilidades aqui na América Latina. É muito importante também, eu acho, a participação do Papa Francisco, que teve uma participação nessa questão e que mostra também uma atitude de pacificação, que é muito importante. Ter um Papa com essa dimensão é algo importante para o mundo, independente da crença religiosa de cada um. Can we ask you a bit about the economy here? This morning you released the fiscal numbers, which were a bit disappointing. The markets were bad. Joachim Levy said that you may have to take more action to prevent a downgrade. Is your target of 1.2% of a primary surplus, is that still achievable this year? Olha, eu acredito que nós iremos atingir 1,2%. Agora, antes de eu acreditar, eu quero te dizer outra coisa. Eu farei tudo para atingir 1,2%. Não é só uma questão de crença, é de ação política. Nós sabíamos que os resultados de janeiro e fevereiro não seriam bons. Nós sabemos disso. Eu acho que, inclusive, o mercado já esperava um pouco isso. Nós acreditamos que ainda vamos ter um período de dificuldades. Mas o Brasil tem uma situação de solidez bastante grande nos seus fundamentos macroeconômicos. Nós temos uma quantidade significativa de reservas. Os dados de solvência do país, por exemplo, dívida bruta. A dívida bruta do Brasil hoje é 58,9%. A corrigida já pelos dados do PIB. E a dívida líquida é 34,1%. Dívida líquida sobre PIB. Além disso, nós temos hoje uma ação em duas áreas, em duas frentes. Uma frente, nós estamos propondo ao Congresso medidas, mas nós já tomamos as nossas também. Tem medidas que nós tomamos porque podíamos, por ações que são infralegais, como se chamam, através de decreto.
fizemos várias correções. Inclusive, olhamos, no que se refere ao financiamento no Brasil, um ajuste muito grande nas taxas de juro, que nós subsidiamos, sim, e que eram partes das nossas medidas contracíclicas e que explicam por que o nosso desemprego, enquanto na Europa chegou a 60 milhões, aqui nós ampliamos o emprego no Brasil. E que explicam por que nós não tenhamos tido uma queda tão grande da renda. Agora nós esgotamos isso. Então nós temos de dar uma reajustada no crédito, temos de mandar medidas tributárias, porque também desoneramos os investimentos e vamos mantê-los desonerados. Agora, em outras áreas, nós temos de fazer correções, porque nós temos de buscar agora o reequilíbrio fiscal. E, numa outra dimensão, fizemos um realinhamento de preços. Esse realinhamento de preços foi feito de uma só vez, né? E significa também um sinal de que a economia vai passar por esse momento e nós queremos que ela inicie um processo de recuperação e acreditamos que ele não é um processo acelerado de recuperação, vai ser um processo que vai ter etapas, mas que a gente está acreditando que, devido a esses fundamentos, nós conseguimos já ter no ano que vem sinalização de crescimento. Vocês vejam que mesmo num quadro desses, há uma entrada de capitais no Brasil. E eu queria dar aqui uma palavra sobre a Petrobras. A Petrobras, hoje, ela ultrapassou as suas dificuldades técnicas. Depois eu vou falar das dificuldades de gestão e de governança. As dificuldades técnicas diziam respeito ao aumento da produção de petróleo. Nós voltamos agora a produzir, nós tivemos uma queda ao longo de 11 e 12, tivemos de reaglutinar alguns empreendimentos e refazer nossa curva de produção. Então, estamos produzindo 2 bilhões, eu não vou falar porque flutua, mas é em torno de 100 mil barris dias, 2 milhões e 100 mil barris dias, só a Petrobras, sem contar as demais empresas que produzem no Brasil. Então, nós estamos progressivamente voltando à condição de, primeiro, de autossuficientes e depois nós viraremos exportadores. A boa notícia nisso tudo é que o pré-sal, que era um desafio para nós já passamos uma produção média de 350 mil barris por uma de 660 mil barris. E chegamos a um pico, porque a produção de petróleo, ela flutua, o que eu dou é a média. Chegamos até um pico de produção de 713 mil barris dia. Qual é a boa notícia? É que o petróleo do pré-sal é de melhor qualidade e tem um grau de API muito mais vantajoso para nós do que a gente esperava. Num quadro esse de preços de petróleo bem mais baixos do que há um ano atrás. Mas a gente sabe perfeitamente que para o Brasil isso é muito importante, porque uma parte dessa produção vai significar uma redução bastante grande das nossas importações de petróleo. Eu não acredito que isso se dê de forma súbita, mas vai ser sistemática ao longo do tempo. E no que se refere à governança, eu acho que nós estamos ultrapassando os desafios da governança, da nossa gestão, através de várias medidas de compliance. Eu vou até falar a palavra em inglês, porque ela, em português, é muito esquisita, de conformidade. Eu acho até que fica mais claro em inglês. Mas as medidas principais serão a divulgação do balanço da Petrobras, que nós acreditamos que cumpriremos até o final de abril.
Would you consider with Petrobras letting Petrobras have more freedom over oil prices, the prices it can charge? Would you consider giving more room to the company? Olha, eu acho que a Petrobras tem uma grande liberdade. Veja você que o petróleo saiu de 110 e foi para, hoje deve estar 55 e 48. Está sempre variando em torno de 55 e 48. Veja você que não baixou os preços. Então, o preço é interessante. O preço da Petrobras não saiu. Hoje, ele não foi reajustado para os níveis internacionais. A Petrobras, o que ela faz é manter uma certa, desde há muito tempo, ela mantém uma certa constância. Porque é interessante, eu não vi ninguém mais falar que os preços tinham de flutuar na Petrobras. Mas como ficou a política de preços da Petrobras? Ela continua fazendo, ela manteve o preço, ela não baixou. Mas porque tinha uma época que foi implementada uma fórmula que não foi divulgada para o reajuste. Nunca foi implementada uma fórmula, foi proposta uma fórmula. Que eu lembre, pelo menos. Isso ano passado, se eu não me engano. Sim. Foi proposta uma fórmula. Hoje, se aquela fórmula fosse implementada, haveria um preço muito mais baixo da Petrobras. Mas a senhora acha que Mas veja bem, já foi alto, já foi baixo. O que importa é que há uma certa constância de preço. A senhora acha que a empresa deveria determinar... Eu não vou dar opinião sobre os preços da Petrobras. Would you consider Eu só changing? estou constatando. Would you consider changing the local content rules? Because you've explained about Petrobras, but I see the oil industry. People are looking at Petrobras and they are seeing what is happening to the suppliers. Do ponto de vista do conteúdo local que você está falando, veja bem, eu acho que há uma questão bastante interessante quando se trata de conteúdo local. O conteúdo local não é um bloqueio a importações. Nem tampouco um afastamento de investimentos externos no país. É perceber o seguinte: caso você tenha uma indústria de petróleo muito forte ou num crescendo, nós acreditamos que o Brasil será um exportador de petróleos até 2020, é de todo oportuno que você não caia nem na doença holandesa, nem na maldição do petróleo. A maldição do petróleo é você ter uma quantidade de reservas sistemáticas que mata a sua indústria e torna o país dependente de um só setor. Nós não queremos isso para o Brasil. Por isso, a nossa política de conteúdo local significa trazer para ser produzido no Brasil, com a melhor tecnologia possível, equipamentos, bens, inclusive a prestação de serviços. Isso não impede a importação. Isso só equilibra a importação com a produção local. Obviamente, você sempre buscará o melhor mix, ou seja, a melhor combinação que dê maior vantagem para o país. Nós gostaríamos muito de ter aqui todos os grandes produtores nessa área. Muitos deles já estão, muitos deles. Outros vêm chegando, mas eu acredito que essa é uma combinação adequada para o Brasil. Nós não somos um país desindustrializado. Nós somos um país que tem condições de ter uma indústria de óleo e gás, né, de com investidores externos e investidores brasileiros, formando o que nós chamamos de indústria nacional. Porque é nacional no Brasil tudo aquilo que for produzido aqui por uma empresa que aqui se instale. Não se olha qual é a nacionalidade dela, ela é considerada nacional. O conteúdo local é isso.
Dada as dificuldades, os desafios que a Petrobras tem enfrentado, a senhora acha que seria possível, seria uma possibilidade rediscutir a participação da empresa, a exigência da Petrobras ser operadora nos campos de pré-sal, ou a empresa tem condições de continuar sendo operadora em todos os campos? Olha, eu acredito que a Petrobras ela tem condições de fazer isso. Mas eu não acho só isso, não. Eu acredito também... Vocês conhecem a história do Campo de Libra? O Campo de Libra é o maior campo da área do pré-sal. É aquele campo que foi licitado e ganhou a Shell, ganhou a Total, as duas empresas chinesas, a CNOOC e a CNCC, se eu não me engano. Posso estar confundindo essa quantidade de Cs. Sim, yeah. Mas eu acredito que foram eles. Este campo, ele foi atribuído para ser explorado para uma empresa privada estrangeira, que pesquisou e não achou petróleo. Aí a Petrobras recebeu ele de volta e também não achou petróleo. O governo, então, através da Agência Nacional de Petróleo, contratou a Petrobras para fazer a pesquisa num campo próximo. E o que aconteceu? Nós descobrimos o Campo de Libra, pelo qual se pagou uma quantidade bastante volumosa de dinheiro na época. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: a Petrobras talvez seja a empresa que mais conhece a bacia sedimentar, bacia continental sedimentar do Brasil. Os campos de petróleo do pós-sal, os campos de petróleo marítimos, vamos dizer simplificadamente. É muito interessante que ela possa explorar fazendo parcerias. Ela não vai nunca explorar sozinha. Não se trata da Petrobras explorar sozinha. Se trata de fazer o que sempre se faz. Se discute em grupo, o que todas as empresas fazem aqui no Brasil, as privadas em parceria com a Petrobras. O que eu acho que dificilmente será revisado no Brasil será o modelo de partilha. Porque no pré-sal nós sabemos onde está o petróleo, qual é a sua qualidade e qual é o tamanho da reserva. Isso, no pré-sal, permite que a gente queira ser sócio de uma parte do gás, tal qual outros países fizeram, inclusive europeus, como é o caso da Noruega. Agora, nas outras áreas que tem risco, imenso risco, é concessão, porque não sabe onde vai achar, quem achar fica com óleo. Essa é a regra. Nós temos um modelo misto no Brasil, partilha com concessão. Mas a exigência de ser operadora no pré-sal e os 30%... Eu acho que é uma segurança para quem trabalha no Brasil também. Mas a senhora acha que a Petrobras tem capacidade de fazer... São investimentos vultosos. E, por exemplo, hoje a Petrobras não tem o acesso ao mercado de capitais como tinha antes. O custo de financiamento... Eu quero te assegurar que ela vai voltar a ter. A Petrobras, inclusive, em alguns momentos, era a empresa para que todo mundo queria emprestar. Ela é uma empresa que vai... O mercado faz julgamentos objetivos. A Petrobras vai dar lucro. A Petrobras vai distribuir dividendos. A Petrobras tem uma imensa capacidade. Ela, neste processo agora de descoberta da corrupção, a Petrobras tem condições de passar por isso e superar. Até porque, hoje,
eu acho que ela vai tomar medidas as mais drásticas, aquelas em que, inclusive internacionalmente, todas as empresas que tiveram em algum momento situações similares tomaram e melhoraram. Então ela vai ter agora uma gestão muito melhor, né? Vai ter melhores práticas, vai ter capacidade de se alavancar novamente. Agora, nós estamos no momento, inclusive, de dificuldade no mundo inteiro pelos baixos preços do petróleo. Só que a Petrobras tem uma parte do mercado dela que é o Brasil, que é a grande âncora. E esse mercado, ela está cobrando preços, porque não aumentou antes, está cobrando preços maiores agora. Isso também facilita a recuperação. Do you think Petrobras will be able to file its accounts by, I think it's the end of April, which they need to do in order to get more money? Eu tenho certeza que a Petrobras conseguirá resolver todos os seus problemas até o final de abril. Acho que ela está caminhando para isso. A nova direção da Petrobras e o novo conselho estão caminhando no sentido de construir essa solução. Isso eu posso te assegurar. Thank you. Can I ask you one question? As you know, there's this huge problem to do with corruption at Petrobras, and you said there is a thorough investigation now. When I looked at this from the outside, one thing, when I looked at all the news reports, I saw that you have never said very clearly whether you knew, when you were the chairwoman, whether you saw any sign of corruption when you were there. And I wondered whether you could say very clearly yes or no whether you did see any sign of corruption when you were the chairwoman for 7 years. Veja você uma coisa. Nós, eu como presidente, nós tivemos uma investigação que está envolvendo toda a Polícia Federal do país, o Ministério Público Federal, todo o Judiciário, para descobrir até o fundo o que ocorreu dentro da Petrobras. Não era, pura e simplesmente, uma questão de gestão. Você veja que os dois presidentes não têm nenhuma evidência do envolvimento deles. O conselho era um conselho integrado por empresários bastante qualificados, não era só por mim. Eu era presidente junto com vários grandes empresários brasileiros. But you never saw any sign of this Nenhum wrongdoing? de nós sequer viu um sinal. E quem descobre os sinais foi uma investigação de crime de lavagem de dinheiro, de manipulação de reservas. É assim que começa a história. E se descobre por essa questão e não investigando a Petrobras. Porque não se trata de uma prática de gestão pura e simplesmente dentro da Petrobras. O que tudo indica envolve formação de cartel, envolve corrupção de funcionários, e esta é uma questão que necessariamente para essa dimensão não é, vamos dizer, uma questão que impedir que a corporação cometa irregularidades, você segura. Essa é uma questão que envolve também no Brasil a construção de um ambiente de não impunidade. Pela primeira vez foi aprovado uma lei que pune o corruptor e o corrupto. Pela primeira vez no Brasil, nós vamos também agora, por iniciativa do governo, criminalizar o caixa 2 de campanha, ou seja, o uso de dinheiro oriundo de corrupção que for detectado na campanha eleitoral será crime. Hoje, eu não sei se você sabe, mas não é. O caixa 2, o chamado caixa 2, em todas as áreas
é crime. Quando chega na área eleitoral, ele não é crime. Então, nós estamos criminalizando. Tem um processo também de dar, eu diria assim, liberdade de operação para a Polícia Federal. A Polícia Federal não foi nomeada baseada em critérios políticos partidários. Nós nomeamos todos os procuradores da União baseado na lista a nós apresentada pelo próprio Ministério Público. Então, criou-se no Brasil as condições para que o país avançasse em direção a um reforço constitucional. Não é a Operação Lava Jato, ela não é concebida ou você não pode supor que ela existiria em outros momentos do Brasil. Por quê? Porque nós não descobriríamos isso em outros momentos no Brasil. Hoje a gente descobre. Can I ask you about something else? The real, it has lost 25% in 6 months. I know you always say that you support a floating currency, but are you broadly happy with the real at 3.25 to the dollar? Do you think that's about right? Are you... Olha, a gente nunca sabe. É o tipo da questão que você nunca sabe qual é a taxa de câmbio, a taxa de câmbio necessária ou a real. Para nós, é a existente. Agora, nós já lidamos com momentos muito difíceis. Porque uma das questões que o Brasil lidou, e todos os países do mundo lidaram, é que diante da crise, os nossos parceiros, cada um teve uma postura, né? Nós sofremos a consequência das políticas de quantitative easing. Quando aumentou o volume de recursos da política monetária e a política fiscal ficou restritiva, nos países desenvolvidos, o que acontece com o Brasil? Nós tivemos uma valorização cambial fantástica. Alguns atribuem que há perdas na indústria brasileira a essa valorização. Mas ela é um dado da realidade, ela ocorreu por quê? Se você está com um câmbio flutuante e você não segura o câmbio, vai aí haver uma valorização. Agora nós estamos assistindo a uma outra situação. A situação de saída da política monetária americana dá uma sinalização em que todas as moedas se desvalorizam em relação ao dólar, incluso o euro. Nós assistimos a um momento, né, que não se esperava, o iene se desvaloriza. O Brasil, eu acho que era um dos mais valorizados. Durante todo esse período, 11, 12, 13, nós tínhamos a moeda mais valorizada. Por isso, nós agora tivemos uma maior desvalorização. O que é que nós estamos fazendo é uma política de câmbio flutuante. E vamos fazê-la, continuar fazendo. Que ela tem consequências? Tem, mas ela tem tanto quando o câmbio está valorizado para o Brasil, quando a sua moeda está desvalorizada. Todos os países procuraram a desvalorização de suas moedas. Para quê? Para exportar. Todos. Nós chegamos a esse caminho, não porque quisemos, nós chegamos a esse caminho porque ocorreu a saída da política de quantitative easing e o mundo junto. Vocês podem lembrar muito bem o que foi a turbulência. So if it depreciated further, you would be happy with that, content? Você sabe, em economia, um presidente não pode ser feliz ou infeliz. O que você pode fazer é ser objetivo, porque não é uma questão que ocorre para te agradar. Ocorre apesar da gente. Então, o que eu posso ser é muito objetiva na avaliação. Agora, eu posso te assegurar que nós não faremos nenhuma política de intervenção, porque nós defendemos a política de câmbio flutuante. Nós achamos que o câmbio flutua. Presidente, voltando à questão, então, da economia,
O trabalho que o ministro Levi tem feito é visto como fundamental para a retomada da confiança e do crescimento da economia brasileira. Qual que é o nível de alinhamento entre a senhora e o ministro? Porque, às vezes, por exemplo, esse fim de semana a gente viu várias notícias sobre comentários que ele fez, sobre o seu estilo de liderança ou a política econômica. Qual que é o nível de alinhamento que existe entre vocês? Olha, eu acredito que o ministro Joaquim Levy ele é muito importante para o Brasil hoje e ele tem muita firmeza. Acho que, obviamente, procuram algum jeito de intrigar o ministro Joaquim Levy. Eu li as declarações do ministro Joaquim Levy. Criaram uma tempestade num copo d'água. O que o ministro Joaquim Levy diz? Você não necessariamente tem uma única forma de chegar a uma medida. Às vezes, eu até prefiro a mais rápida. Eu prefiro pelo meu jeito de ser, mas nem sempre essa é a melhor medida. Às vezes, politicamente, você tem de construir um outro caminho. Você tem de, nessa necessidade de refazer o processo, ou de fazer o processo, você tem várias passagens. Aliás, eu acho que isso é na vida, não é só na aplicação do ajuste, não. Eu sempre me lembro de um capítulo do Dickens, do Sr. Pickwick, que dizia: nem sempre o caminho do amor é linear como uma estrada de ferro. A mesma coisa a gente pode dizer da política. Nem sempre você consegue implantar medidas da forma mais direta possível. Nem sempre. Agora, sempre que você puder, você tem de fazer o seguinte: você tem de optar pelo caminho mais curto, mais rápido e que vai resultar em maior eficiência da sua ação. Agora, tem de considerar, como dizia o nosso treinador, né, quando o nosso treinador não, o nosso jogador de futebol, o Garrincha, quando o Feola disse para ele, chamou ele antes de um jogo decisivo contra a Rússia e disse: você tem de chutar ali, depois driblar ali, depois de fazer essa outra jogada até chegar ao gol. E o Garrincha, na sua simplicidade sábia, perguntou para o Vicente Feola: e você combinou isso com os russos? A gente tem sempre de combinar com os russos nesse caso. Entendi. E sobre as medidas de ajuste fiscal, a senhora disse que fará tudo o que for necessário para atingir a meta anunciada. A arrecadação, a gente viu hoje nos números, veio mais fraca, refletindo o nível de atividade. Então, se for necessário mais cortes, mais aumento de impostos, a senhora está disposta a tomar essas ações? Olha, agora é a nossa vez, porque o orçamento do país foi aprovado há 2 ou 3 semanas atrás. Está chegando agora para nós, com toda a sua estrutura complexa, para a gente aprovar. E a partir daí, nós vamos implantar o ajuste nos nossos gastos. Então, agora tem a parte que diz respeito a gente conter os nossos gastos. Nós temos uma participação da Folha no PIB, da Folha do Governo Federal no PIB, muito pequena. E ela vem se mantendo. Ela saiu de 4,8 para 4,2 hoje. Então, nós não resolvemos o problema com cortes em pessoal, não é isso. Nós resolvemos o problema com corte no custeio. Nós vamos ter de racionalizar gastos, nós vamos ter de defasar outros, nós vamos ter de criar vários mecanismos. Então, essa, eu te diria, é a parte com a qual o governo entra. Porque todo mundo tem de entrar com um pedaço. O nosso pedaço, quero te avisar, vai ser grande. Nós vamos fazer um grande corte,
um grande contingenciamento orçamentário. Nós não vamos impedir. O Brasil tem uma capacidade hoje muito grande, né, o governo brasileiro, de política social. Nós não vamos reduzir a nossa política social, porque não é ela que é responsável por a grande maioria dos gastos. O que nós vamos fazer é um enxugamento em todas as atividades administrativas do governo. Um grande enxugamento. Nós vamos racionalizar. E vamos continuar fazendo o que a gente sempre faz. Não existe política social bem feita se você não revisitá-la sistematicamente. Se você não tentar impedir que se desfoque aquilo que é o seu objetivo. Vou dar um exemplo. Por que nós temos esse sucesso que nós temos no Bolsa Família? Bolsa Família é uma tecnologia de política social. Ele implica em que você use um cartão. Por que você usa um cartão? Para você não incorrer no clientelismo e tornar absolutamente impessoal a relação do Estado com quem recebe. Mas o Bolsa Família tem condicionalidades. Como o nome diz, ele é uma política de renda, mas é um valor que a família recebe, mas tem uma condicionalidade, qual seja, as crianças têm de ser colocadas na escola e as crianças têm de receber todos os cuidados de vacina a visita ao médico. Quem não cumprir isso, um dos quesitos, ou seja, quem tiver uma renda superior ou não levar seus filhos ao colégio, perde o Bolsa Família, ele é suspenso, até voltar a cumprir o requisito. Se for de renda, você dá um prazo de 1 ano, né? Você suspende o pagamento, dá um prazo de 1 ano, se a pessoa mantiver a sua renda nesse ano, ela sai definitivamente. Se ela não mantiver, ela pode voltar. O que garante que ela não fique querendo preservar o Bolsa Família e não conseguir um trabalho fixo. Bom, o ano passado foi um ano eleitoral, tá? Nós mudamos do Bolsa Família 1.300.000 pessoas. Nós tiramos do Bolsa Família. E nós incluímos 750 mil. Por que tiramos? A maioria porque ultrapassou a renda. Ou porque não cumpriu alguma das condicionalidades. Ou não mandou a criança para a escola, ou não cumpriu. Ou nós cruzamos outros cadastros e vimos que a pessoa podia não ter como explicar porque ela tinha uma renda maior. Todas as políticas sociais nós revisitamos sistematicamente, todas. Então, também continuaremos fazendo isso. Muitas vezes, você corrige distorções, corrige o mau gasto do dinheiro público. Agora, os nossos cortes serão fundamentalmente no custeio da máquina e no enxugamento da máquina. Logo após o ajuste aprovado, nós iremos fazer algumas medidas, sim, microeconômicas. O Brasil precisa construir um horizonte para algumas medidas microeconômicas que são essenciais para a própria competitividade do Brasil. Nós temos uma estrutura tributária que é não eficiente e muitos queixam que é sobreposta, que é complexa. Um dos motivos pelos quais fazer bitributação, acordo de bitributação no Brasil, é difícil, é por causa dessa estrutura, que é uma estrutura muito burocratizada, cheia de detalhes. Mesmo que você não aplique para todo o período do meu governo, de 4 anos, o que nós queremos é dar um horizonte. Neste período será aplicado. Então, nós queremos visitar, por exemplo, a cumulatividade de impostos e mudar isso.
Nós queremos racionalizar a estrutura tributária brasileira. Além disso, nós temos também uma série de ações na área da desburocratização. Muitas nós já começamos, né? Nós estamos numa parceria com a Justiça Eleitoral para criar um cadastro único, para impedir que o brasileiro tenha de ter 20 documentos e tenha um só, para fazer com que a abertura e fechamento de empresas seja extremamente rápido. O fechamento nós já estamos na sua implantação final. Abertura, agora é o desafio que nós pretendemos nos próximos meses também dar conta dele. E, além disso, o Brasil vai precisar de uma política que nós já vamos começar a encaminhar também, de abrir a questão dos investimentos em infraestrutura. É bom para o Brasil, garante um fluxo de renda para aplicações, por aqueles aplicadores em fundo, por exemplo. Mas é mais do que isso. O Brasil tem muita área greenfield, aquela área que tem demanda reprimida, é atrativa e que, portanto, é um local e é uma oportunidade de investimento importante para os privados. Então, nós vamos na área de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias, mas aí não é concessão, mas nos outros 4 é concessão. Nós iremos fazer um programa bastante avançado de concessões. Senhor presidente, sobre concessões, com a maioria das empreiteiras envolvidas, sendo investigadas pela Lava Jato, isso não pode afetar a demanda por essas concessões? Você veja o que aconteceu. Nós acabamos de licitar a Ponte Rio-Niterói. A Ponte Rio-Niterói e os acessos da ponte ao porto. E houve 6 empresas. Você não tem todas as empreiteiras brasileiras envolvidas. Algumas vão ter de fazer acordo de leniência. Agora, eu não acho que isso impeça o investimento. Nas ferrovias, por exemplo, nós vamos ter alguns interesses muito fortes. Não só porque ferrovia no Brasil é algo que tem muito a ver com agronegócio, os minérios, e a saída dessa produção para o norte do país e não mais para o sul. Então, hoje nós abrimos para o investidor privado quem quer estudar este projeto. Por exemplo, vou te dar um exemplo. De um ponto na região centro-oeste do país, grande produtora de grãos, região de Sinop, até Miritituba, no Pará, que é um porto que vai dar no Oceano Atlântico e sai pelo Canal do Panamá para todo o mercado asiático. Nós vamos receber, eu falei há pouco, o primeiro-ministro chinês e vamos discutir com ele a ligação, que é do interesse chinês, do Atlântico ao Pacífico. Nós, eu tenho certeza, teremos interessados nos portos do país. Se você vê, naquele marco regulatório que a gente aprovou em final de 2012, início de 13, eu acho que foi 13, nós abrimos os portos brasileiros a investimento privado. A quantidade de terminais de uso privativo que hoje estão construídos no Brasil é uma coisa bastante importante. E agora estamos finalizando as tratativas para liberar a discussão do Porto de Santos, renovar concessões. Outra coisa que nós pretendemos fazer também é ampliar a concessão de aeroportos. Tudo isso nós
eu acho que criará também no Brasil um outro clima. Eu acredito que pela altura das Olimpíadas, o ano que vem, o Brasil estará num outro patamar. So you want Brazil to be open for business? O Brasil hoje já está aberto aos negócios, mas eu acho que ele agora vai se abrir mais, eu vou dizer por quê. Porque eu acho que o reequilíbrio fiscal funciona como uma espécie de âncora de expectativas. E aí vai ser muito importante esse retorno da confiança. Agora, eu acho que o Brasil tem um acervo. Nós, depois daquele momento, lá nos anos 90, da crise da dívida, o Brasil sempre respeitou o contrato. Sempre respeitou o contrato. E isso eu acho que é uma questão que dá credibilidade muito grande ao país. O Brasil tem um setor privado extremamente forte. O Brasil não é um país que tem um setor privado fraco. O Brasil tem um sistema financeiro robusto. Um sistema financeiro robusto do ponto de vista dos seus bancos privados, né? Se você for olhar em termos de regras de Basileia, o Brasil está bem avançado na adoção dessas regras. E mesmo o seu setor público é um setor público que não teve bolha. Nós não temos bolha de ativo. Então, quando eu te digo que os nossos fundamentos são fortes, que o nosso problema é conjuntural, é por isso. Estruturalmente, o Brasil hoje também é um país diferente do passado. Nós tiramos 44 milhões de uma situação de pobreza para a classe média e 36 milhões da miséria. É um outro país. Esse país tem mais demanda, é mais crítico, é muito mais inquieto. Mas nós que fizemos isso, temos responsabilidade sobre eles. Porque isso foi feito nos últimos 12 anos. 12 anos esse país não tinha 44 milhões de pessoas na classe média. 44 milhões é maior que o maior país, maior mercado da América Latina. Esse país hoje é um grande consumidor, com uma baita demanda reprimida. Mas também é um país com oportunidades de investimento, por quê? Nós temos 200 milhões. Não temos conflitos étnicos. Não temos conflitos religiosos. Temos uma democracia bastante vibrante, uma imprensa livre. E uma situação que eu acredito que é conjuntural. O gigante está de pé, não se esqueça não. That's a very good way to end. Can I ask you one very last question? Which leader around the world, or who do you see as a role model or as an inspiration when you... Muitos líderes são inspiradores, sabe por quê? Porque nós todos convivemos com uma época de grandes desafios. Uma época em que as pessoas chegaram à internet, em que a democracia representativa é importante, mas que as pessoas querem participar. Todos nós vamos lidar com problemas políticos, de representação e democráticos que ninguém lidou antes. Não nessa dimensão. Ao mesmo tempo, num mundo em que nunca nós tivemos tão perto e nos conhecemos tanto. Todas as lideranças, por exemplo, das 20 maiores economias, elas convivem. E aí eu quero te dizer, é muito inspirador essa convivência. Porque, primeiro,
não existe uma inspiração unilateral de alguém que é um... Todo mundo tem uma contribuição a dar. Todos. É importante aprender com a Ásia, é importante olhar o que acontece na Europa, é importante olhar os Estados Unidos, né? E todo mundo torce também. Agora, eu não vou te dizer para quem eu torço mais, não. Thank you. Mas Thank torço you. para vários. Thank you very much.